Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Machado e hoje vou dar dicas para você que vai fazer a prova da PM São Paulo para soldado, só que hoje eu vou dar dicas de redação. Então se liga nesse vídeo e bons estudos! Então pessoal, vamos dar uma olhada no que o edital fala sobre a prova discursiva e ele fala o seguinte. 3. A prova dissertativa será avaliada na escala de 0 a 40 pontos, então você tem aí um máximo de 40 pontos para alcançar nessa parte da prova. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 pontos, então você tem que tirar pelo menos 20 pontos para conseguir ser classificado nessa etapa, ok? Na avaliação da prova dissertativa, serão considerados os critérios a seguir. Primeiro, tema. A competência de tema ela vai avaliar os seus argumentos, as suas ideias. Então, é muito importante que você não fique preso apenas às ideias dos textos motivadores. A VUNESP ela geralmente coloca uma coletânea de textos, de 3 a 4 textos motivadores sobre o tema. E aí você tem que analisar aqueles textos motivadores, sim, para não fugir ao tema, mas não ficar preso, porque se você ficar preso às ideias dos textos motivadores, sua redação se tornará clichê, previsível. Então é muito importante que você traga ideias novas, certo? Então a competência de tema vai julgar se você está trazendo essas ideias novas e também se o seu texto está coerente, se ele está ali tanto de acordo com o tema, mas também de acordo com uma organização textual. Se o corretor, ao ler o seu texto, ele está entendendo perfeitamente o que você quer dizer, as informações que você trouxe. Então, você não pode ser incoerente, não pode trazer ali trechos confusos, ok? A segunda competência de estrutura, ela vai analisar se você está cumprindo a estrutura da tipologia escolhida, que foi a dissertação argumentativa. Então, é muito importante você colocar no seu texto as 3 partes principais de um texto dissertativo, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e cada parte dessa tem uma função, certo? A introdução você vai apresentar o tema ao seu leitor e também a tese, que é o seu posicionamento sobre o tema. No desenvolvimento é onde você coloca os seus argumentos, seus exemplos para fundamentar esses argumentos, e na conclusão você retoma a sua tese e pode finalizar o seu texto de uma forma criativa. Você pode fazer por meio de reflexão, proposta de solução, mas eu sempre indico, mesmo que não seja obrigatória, a proposta de intervenção, porque ela é um modo de desfecho criativo melhor de conseguir uma pontuação, certo? Uma boa pontuação. A última competência é de expressão e ela vai analisar coesão e modalidade. Coesão, que seria você usar mecanismos linguísticos para o seu texto ser coeso, né? Evitar repetição de palavras, encadear suas ideias através de conectivos, através de estratégias coesivas, como o uso de anáfora, catáfora, elipse, enfim, várias estratégias que temos em coesão textual, certo? E a modalidade, que é a modalidade da norma culta da língua portuguesa. Então, nada de colocar colocalismo, gírias, usar realmente a linguagem formal da língua, certo? E também é aqui que vai contabilizar quantos desvios, erros gramaticais você comete. Então, é muito importante você dar uma revisada nas regras gramaticais, de concordância, regência, o uso da crase, porque são geralmente os erros que os candidatos mais cometem na redação. Então, é muito importante você dar uma revisada para não cometer esses erros quando for escrever o seu texto, certo? Bom, e aqui são os critérios para ser considerado uma nota 0 na sua prova. Então, fugir ao tema ou ao gênero proposto é 0, né? Não pode fugir ao tema. Então, é muito importante que você leia mais de uma vez os textos motivadores para entender realmente o que a banca quer que você escreva. O gênero não pode ser um gênero diferente da dissertação argumentativa, certo? Então, nada de narração, descrição, é dissertação argumentativa. Apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. Então, não pode se identificar na sua redação, porque o corretor não pode saber de quem é aquele texto que ele está corrigindo, certo? Então, nada de colocar o seu nome, assinatura, enfim. Estiver em branco, né, 0. Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente, apenas com desenhos, números ou palavras soltas. Então, nada de fazer isso, colocar números, porque essa é uma forma de anular o seu texto. Números soltos, tá? Não números, por exemplo, 25%. Não, isso não anula a sua redação, mas sim números soltos que não fazem sentido. For escrita em outra língua que não o português, então nada de escrever em outra língua.
Apresentar letra ilegível e ou incompreensível. Então, muito importante, você que não tem uma letra muito legal, que você acha que a sua letra as pessoas não entendem. Então, muito importante você praticar caligrafia, porque realmente, se o corretor não conseguir ler nada do seu texto, essa redação vai ser zerada. Muito importante também quem escreve com letra de forma, a famosa letra de imprensa. As iniciais maiúsculas e as letras minúsculas, elas devem ser diferenciadas, tá? Então, ao ler o jornal, a gente percebe como diferenciar o A maiúsculo e o A minúsculo. Então, deve ser feito daquela forma, tá? Tem que diferenciar, senão vai ficar parecendo que seu texto está todo em caps lock, certo? Então, tem que diferenciar a maiúscula da minúscula. Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Então, a folha padrão da redação, ela tem margens, tá? Ela vai ali delimitar o espaço do seu texto. Então, é muito importante que você não ultrapasse essas margens, até porque, se você ultrapassar essa margem, a sua redação vai passar por uma máquina de leitura, então a máquina ela não vai pegar nada que esteja fora da margem. Então, é muito importante você não ultrapassar essa margem, tá? Apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título. Então, já sabemos aqui que na prova o título é obrigatório, tá? Então, também não pode só colocar o título, ele não vale apenas como correção do tema. Por exemplo, só abordei o tema no meu título, não vai contar, tá? O tema tem que ser abordado no texto inteiro. Então, o título também é obrigatório. For composta integralmente por cópia de trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes da prova. Então, você não vai ser o espertinho de copiar trechos do texto motivador, textos da prova, porque os corretores eles são treinados para ler aqueles textos também e identificar na sua redação se você está fazendo cópia. Então, se identificar, seu texto vai ser zerado se não tiver ali pelo menos 7 linhas de escrita autoral, né? Sua escrita, suas ideias. Então, não faça cópia, certo? Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos ou a recusa explícita em cumprir o tema proposto. Então, nada de trazer ali piadas, querer escrever de outra forma, não quero escrever essa redação. Então, se você fizer isso, sua redação será anulada, tudo bem? Agora vamos olhar a parte de observações, que o edital também traz uma pequena parte. A nota do critério que avalia o tema só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Portanto, qualquer elemento relacionado ao tema que esteja presente apenas no título não será considerado. Então, foi aquilo que eu falei. Se você apenas colocar no título alguma coisa relacionada ao tema e falar, pronto, não fugir ao tema, tá errado, tá? Porque o título, ele faz parte da correção, mas apenas ele, para considerar que você está dentro do tema, não é suficiente. Então, é muito importante que você aborde o tema no seu texto, certo? Textos curtos com apenas 15 linhas ou menos serão penalizados no critério que avalia expressão. Então, vamos tentar aí sempre escrever mais de 15 linhas, tá? Tentar, né, alcançar as 30 linhas, que é o máximo permitido. E as propostas de redação da Fundação VUNESP apresentam uma coletânea de textos que servem como ponto de partida para reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Textos compostos apenas por cópias desses textos motivadores receberão 0 e textos em que seja identificada a predominância de trechos de cópia em relação a trechos autorais terão a nota final diminuída. Então, tem como eu copiar do texto motivador informações? Tem. Vou conseguir boa nota? Não. Então, não faça isso. Tem sempre não ficar preso às ideias dos textos motivadores, tá? Bom, provas anteriores. Aqui eu trouxe os temas que caíram nas últimas provas da PM São Paulo. Vocês podem notar que a maioria não, todos eles abordam atualidades e alguns ali vão focar também na questão da segurança pública, mas não todos. Então, tem gente que pensa, a PM São Paulo vai cair só tema sobre segurança pública. Não. A gente vai notar aqui que a banca foi além e colocou temas que não estão necessariamente na questão da segurança pública, tá? Então, por exemplo, a gente já teve uma prova da PM São Paulo neste ano, em 2019, e o tema foi sobre a popularização da internet, a ameaça ao poder de influência da televisão. Então, vocês estão vendo aí que tem nada a ver com segurança pública, né? É um tema mais voltado
para as redes sociais, para a questão da internet, para a questão da era tecnológica que nós estamos vivenciando hoje e o poder que exerce sobre a televisão, sobre a mídia. Então, é um tema bem atual e que não necessariamente foca na questão da segurança pública, certo? Em 2018, tivemos o tema A Influência dos Pais sobre os Adolescentes na Escolha da Profissão. Um tema também que tem nada a ver com segurança pública, um tema atual, sim, mas que foca em questões sociais do cotidiano, né? Em como os pais querem escolher a profissão dos filhos. Um outro tema também em 2018, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Aqui já foca na questão do consumo de álcool, né, da proibição desse consumo em vias públicas. O texto abordava ali o grande índice de acidentes causados por motoristas que consumiram bebida alcoólica. Então, um tema ali também bastante atual que necessariamente não foca na questão da segurança pública. E em 2017, em nome da segurança da população, os governos devem interceptar trocas de mensagens eletrônicas pessoais. Aqui em 2017, a gente já vê aí um tema que foca um pouco na questão da segurança pública, mas não totalmente, né, que foca mais aí no governo, na questão do governo interceptar essas trocas de mensagem entre pessoas, se é ou bom ou não, um bom método para se fazer, né? Se fere ali a Constituição. Então, era isso que o tema de 2017 trabalhava. Então, a gente percebe aí que a VUNESP ela não está focando apenas em temas da segurança pública, certo? Ela foca em temas da atualidade. Então, é muito importante que você leia jornais, que você esteja atualizado com o que acontece no país e no mundo e também sobre as questões sociais que estão aí girando em torno do nosso convívio da contemporaneidade, certo? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas para a redação da PM São Paulo. Foca aí nos estudos que vai dar tudo certo. Eu quero muito que vocês voltem com um retorno dizendo como foi a sua nota nessa prova, beleza? Então é isso. Até a próxima dica.